Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vou dar início a uma nova série de vídeos, né? Com um tema em que algumas pessoas gostam, outras pessoas não sabem muito, outras pessoas já têm bastante conhecimento. É um tema que é bastante falado, mas às vezes a gente não tem essa noção que a gente está tratando desse tema, que é escatologia. Escatologia, ela vem da palavra grega escatos, que significa últimos, e logia, né, que vem de logos, que significa estudo. Então, eu estudo das últimas coisas, ou estudo das coisas que vão acontecer nos tempos do fim, no futuro. Então, escatologia é uma coisa que a gente fala bastante, mas que não muitas vezes com esse olhar assim de, tô falando de escatologia. E, antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que eu não tenho conhecimento de escatologia há tempos, não sou nenhum estudante de escola de teologia, nem nada do tipo. Eu digo que eu sou uma estudante da Bíblia, uma estudante da palavra, tenho ouvido algumas coisas e o Espírito Santo me moveu, né, em um dado momento a estudar sobre isso, e agora eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi com vocês. Então, como eu já falei, a escatologia é o estudo das últimas coisas. A escatologia, né, ela, antes de tudo, a gente muitas vezes quando pensa nela, a gente pensa que ela está limitada ao livro de Apocalipse. Falou em fim, falou em últimas coisas, é Apocalipse. E é importante a gente entender que não está limitado somente ao Apocalipse, não. Do Gênesis até o final, a gente vai ver profecias e palavras que têm um cunho escatológico, que tem mensagens que serão ministradas lá no fim. E aí, que acontecerão, que terão seu cumprimento, na verdade, lá no fim dos tempos. Algumas coisas já estão se cumprindo e outras ainda, muitas outras ainda estão para se cumprir. Então, é um tema que para alguns é interessante, alguns têm interesse, para outros nem tanto, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso e daqui a pouquinho a gente fala mais o porquê de estudar escatologia. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês agora, que é em Isaías 44, o 6 e o 7, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Então, né, Deus lhe chama Isaías num dado momento para anunciar coisas futuras que tiveram um cumprimento, né, no tempo, na história, mas que terão também um outro cumprimento, e a gente vai falar sobre isso mais no vídeo adiante. E a outra passagem é Isaías 46, 9 e 10, que fala assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus ele fala, eu anuncio o fim desde o princípio. E eu espero, né, que a gente consiga ver um pouquinho disso aqui ao longo dos vídeos que virão pela frente. A escatologia, né, tem, só para dizer, né, assim, a gente tem uma classificação em geral e uma escatologia pessoal. A escatologia geral é aquela que vai abranger uma grande quantidade de pessoas, e aí eu vou dar uma pescadinha aqui, mas a gente tem, né, acerca da segunda vinda de Cristo, grande tribulação, vitória final de Cristo sobre o mal, juízo final, novo céu e nova terra, que são profecias, promessas para uma grande quantidade de pessoas. A gente vai falar um pouco sobre essas coisas mais à frente. E uma escatologia mais pessoal, né, que é a morte, que é o estado intermediário, a gente vai ver sobre isso, ressurreição dos mortos, julgamentos de Deus, o destino dos salvos e dos ímpios, o estado eterno. Então, só para dizer, né, que tem uma certa classificação aí para a gente entender um pouquinho o que é para uma grande massa e o que é individual para cada um. Mas isso ao longo dos próximos vídeos aí, com certeza a gente vai falar. E aí a gente chega, né, a um ponto que é um ponto de cuidado, de tomarmos cuidados com tendências extremas, né? A gente tem duas tendências: a escatomania, que são pessoas que vivem vidradas em escatologia, porque isso é escatologia, sabe? De uma forma assim muito ansiosa, de uma forma em que só pensa nisso, tudo é para isso, tudo é focado nisso e vive em função disso. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós, enquanto estamos aqui na Terra, nós temos uma vida, né? Sabemos o que temos que aguardar, mas temos uma vida e precisamos estar na dinâmica do mundo, não misturados com o mundo, mas dentro da dinâmica, assim.
assim como Deus falou para o povo de Israel quando ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Então, vivam tudo mais, orem pela paz da cidade, porque quando a cidade tiver paz, vocês também estarão em paz. E é o nosso papel aqui, mas certos, assim como para eles, assim para a gente, certos de que um dia nós sairemos, né, deste lugar aqui. Então, tem os que são escatomaníacos e tem também os que são escatofóbicos, né? A escatofobia. Gente que não quer ouvir falar, não, porque eu não quero falar sobre esse tema, não, porque quando fala sobre as coisas do fim, Apocalipse, fala de Isaías, fala das profecias que vai falar do fim, eu não quero, fala das últimas trombetas, não quero ouvir falar, melhor não tocar nesse assunto, deixa quieto, porque é futuro, não nos pertence, tal, a gente não. E aí a gente precisa ter um equilíbrio, né? E aí a gente chega no ponto crucial, né, do porquê estudar escatologia, porquê estudar sobre o futuro. E eu trago 4 pontos para vocês. Um é o de esperança e consolo, porque a palavra, nossa, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo assim, meu Deus do céu, tem algo maior, tem algo melhor para vir. E isso nos dá esperança, isso nos consola. Por esclarecimento, com cuidado para não entrar dentro da escatomania, né? Mas com esclarecimento para que a gente não fique enganado, para que a gente saiba como as coisas irão acontecer segundo a Bíblia, irão acontecer segundo a vontade de Deus. Um outro ponto é para preparo, porque a gente se prepara durante esse tempo, né? A igreja, o povo de Deus, ele se prepara para a santificação, para a purificação. A gente vai se santificando, a gente vai se purificando, porque temos uma promessa futura. E para anunciá-lo, né? Eu cumpri o ID mesmo, porque faz parte da nossa carreira. E isso daqui eu falo para quem é cristão, para quem não é cristão. Serve para vocês, olha, essas coisas vão se cumprir. E a gente vai ver num vídeo mais pra frente aí, né, que Deus, ele não deixa de cumprir nada daquilo que ele prometeu. Então, eu espero que essa jornada aí seja uma bênção para vocês, assim como esse tema, ele foi uma bênção para a minha vida, assim como ele é uma bênção para a minha vida. Que Deus nos abençoe e sigamos aí nessa jornada escatológica.